Então, nessa semana, vamos ver um pouquinho a Parashá Miketz. Na verdade, a Parashá Miketz, ela está muito conectada com a Parashá da semana passada e com a Parashá da semana que vem, porque são as três Parashiot que vão falar principalmente da vida do Yosef e os irmãos, toda a saga do Yosef. A gente já falou um pouquinho na semana passada, todos os altos e baixos na vida do Yosef, e a gente vai continuar nessa Parashá também. Vão ter aqui alguns... A verdade é que aqui é Parashá Miketz, ela vai falar principalmente dos altos da vida do Yosef, no momento que ele já passou, na Parashá passada, ele realmente passou por muitas dificuldades, ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele acabou sendo levado como escravo para o Egito, ele foi falsamente acusado na casa do Potifar de ter tentado violentar a esposa do Potifar, a Zuleika. Ele foi mandado para a prisão e a gente terminou a Parashá justamente falando do tempo que ele estava na prisão. Ele já estava 10 anos na prisão, ele conheceu na prisão o Sara Mashkim e Sara Ofim, o ministro que servia a bebida para o Paró, e o ministro que era responsável pelos pães que eram servidos para o Paró. Os dois estavam na cadeia porque tinham feito alguma coisa errada. O Sara Mashkim, o ministro das bebidas, tinha servido o vinho com uma mosca dentro, enquanto Sara Ofim, o ministro dos pães, tinha servido um pão com uma pedra dentro. Os dois tiveram sonhos na prisão. A chave da saída do Yosef da prisão, verdade que não deu tempo da gente falar na Parashá Vayeshev na semana passada, então já vamos emendar hoje. A chave para a saída do Yosef da prisão foi justamente ele se preocupar com as outras pessoas. As 4 palavras mágicas que tiraram o Yosef da prisão foram as palavras Madua Pneihem Raim Hayom. Por que vocês estão com a cara ruim? O que aconteceu? E quando ele se importou, quando ele perguntou, os dois contaram o sonho para o Yosef vai interpretar esses sonhos e futuramente ele vai acabar interpretando os sonhos do faraó, que já é da nossa Parashá. Então, como terminou na semana passada, os dois ministros do faraó tiveram um sonho, o Yosef vai interpretar os 2 sonhos. Um é uma interpretação boa, a interpretação de que o Sara Mashkim, o ministro das bebidas, ele vai voltar a servir o faraó, quer dizer, ele vai ser perdoado e vai voltar para o cargo dele, enquanto, ao contrário, o Sara Ofim vai ter uma interpretação trágica, que em 3 dias ele vai ser condenado à morte, ele vai ser enforcado e o corpo dele vai ser consumido pelos pássaros. Então, assim aconteceu. 3 dias depois, foi o aniversário do faraó e o faraó trouxe de volta o Sara Mashkim para servir a bebida para ele e mandou matar o Sara Ofim, o ministro dos pães. O Yosef, quando ele faz a interpretação do Sara Mashkim, ele pede, olha, por favor, não esquece de mim. Quando você sair aqui da prisão, quando se cumprirem as minhas palavras, lembra de mim, por favor, me menciona para o faraó, porque eu fui vendido pelos meus próprios irmãos, eu fui trazido da minha terra e aqui eu também não fiz nada de errado, eu estou sendo injustiçado, eu estou há 10 anos sendo injustiçado aqui na prisão, então, por favor, fala com o faraó e lembra de mim. Como que termina a Parashá da semana passada? Velo zahar et Sara Mashkim et Yosef vaishkareu. E o Sara Mashkim não se lembrou do Yosef e esqueceu dele. Então, aqui, obviamente, tem uma linguagem desnecessária. Se não lembrou, é óbvio que esqueceu. Por que ele tem que escrever as 2 coisas que ele não se lembrou e que ele esqueceu? Então, o Rashi explica para a gente que ele não se lembrou nem no primeiro momento, assim que ele saiu da prisão, quando a coisa ainda estava mais fresca na cabeça dele, e se esqueceu daí para frente
ele não lembrou mais. Mas tem uma outra explicação que isso vai conectar com o comecinho da nossa paraxá. Como começa a nossa paraxá? Paraxá Miketz significa literalmente no final de. No final do quê? Vayehi Miketz Natan Yamim, o Paró Rolem, e foi ao final de 2 anos e o faraó teve um sonho. Então, o que vai ser o sonho? A gente já vai entrar nos detalhes, aquele famoso sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, que vocês saibam que daqui que vem aquela famosa expressão, né, que estamos na época de vacas gordas, época de vacas magras, é da nossa paraxá, que vem essa expressão, uma expressão de fartura, as 7 vacas gordas, e ao contrário, uma expressão de dificuldades, de falta, que são as 7 vacas magras. Isso vai ser parte do sonho do faraó. Na verdade, a gente vai ver, vão ser 2 sonhos que o faraó vai ter, mas por que começa com essas palavras, a paraxá, e foi no final de 2 anos e o faraó, ele sonhou? Então, por que a Torá está medindo 2 anos em relação a quê? Então, se a gente voltar na paraxá passada, a gente vai entender, a partir de 2 anos da interpretação dos sonhos do Sara Mashkim e do Sara Ofim, veio o sonho do faraó. Mas por que é importante a Torá mencionar que isso aconteceu 2 anos depois? Por que tem que ficar marcado isso, quanto tempo durou? Então, normalmente, como a gente acaba olhando para o mundo, uma pessoa que ela está doente, ela vai tomar um remédio e ela vai se curar. Então, o que a gente imagina? Que, na verdade, o remédio é a causa e a cura é a consequência. Então, assim a gente vai vivendo a vida. A pessoa, ele está trabalhando, ele vai fazer um investimento monetário e esse investimento dá certo e ele ganha muito dinheiro. O que a gente imagina? Que a causa é o investimento correto e a consequência é ganhar o dinheiro. Mas só para a gente entender que os cálculos da vida, eles não são assim tão simples. Olha que incrível o que os nossos sábios explicam, que, na verdade, muitas vezes vai ser justamente o contrário. O que é causa, na verdade, é consequência, e o que parecia consequência, na verdade, é a causa que está por trás. Então, muitas vezes, a pessoa está doente, mas já foi decretado no céu que ele vai se curar. Então, a cura é o decreto espiritual, é a causa, e a consequência é que ele vai tomar aquele remédio, o remédio certo, e isso vai curar ele. Mas a cura já tinha sido decretado. A mesma coisa em relação ao dinheiro. Muitas vezes já está decretado no Shammai que a pessoa tem que ganhar dinheiro. Essa é a causa, o decreto de Deus, e a consequência vai ser o investimento que vai trazer o dinheiro, mas que já estava decretado que isso Deus já tinha definido que a pessoa ela vai receber, e Deus tem muitas maneiras de fazer, Kama Shluhim, Yesh Lamakom, Deus tem o mundo inteiro à sua disposição para cumprir a sua vontade. Então, ele vai fazer, ou a pessoa fazer o investimento certo, vai colocar na cabeça para investir dessa maneira, ou ele vai investir de uma maneira estúpida, mas vai dar certo de alguma maneira. Ele vai comprar ações de uma empresa que está horrível e, nesse dia, a empresa é comprada pelo Facebook. Uau! Estouram as ações e a pessoa ganha muito dinheiro. Então, Deus ele tem as maneiras dele de fazer a coisa acontecer, de fazer os decretos dele se cumprirem. Se a gente olhar o comecinho da paraxá, o que a gente poderia pensar? Que o faraó ele teve um sonho, e o sonho foi a causa, e a consequência vai ser futuramente a libertação do Yosef. Ao contrário, o Yosef ele recebeu um decreto que ele tem que ser libertado agora. Então, quando chega o momento dele ser libertado, o faraó vai sonhar. Então, a causa é a libertação do Yosef, que já tinha sido decretada, e a consequência é que, nesse momento, o faraó ele vai sonhar. Mas por que levaram 2 anos? Por que a Torá quer frisar esses 2 anos entre o sonho dos ministros do faraó e os sonhos do próprio faraó?
Olha que incrível o que os nossos sábios eles trazem para a gente. Nessas palavras finais da Parashá, Veloz Haaretz Sara Mashkim et Yosef Vaishkareu, e não se lembrou o ministro da bebida do Yosef e esqueceu dele. Então, a gente já deu uma explicação mais simples, mas tem uma explicação mais profunda. O Sara Mashkim, ele não se lembrou do Yosef. E quando a Torá fala e esqueceu dele, quem esqueceu foi Deus. Deus se esqueceu do Yosef. Por que isso? Óbvio que Deus não se esquece de nada, mas muitas vezes está escrito na Torá, e Deus se lembrou do povo judeu, e Deus se lembrou de Noa, e Deus se lembrou de não sei quem. Muitas vezes é muito recorrente na Torá esse tipo de expressão que Deus se lembrou de alguém. Mas peraí, está escrito, nossos sábios ensinam que não tem esquecimento perante o trono, o teu trono celestial, Deus. Que história é essa que Deus se lembrou se não tem esquecimento? Então, óbvio que Deus não se esquece de nada, mas muitas vezes Deus faz como se ele tivesse esquecido. Quando a gente não confia nele, então Deus quer que a gente confie só nele. Ele não quer dividir com ninguém, que a gente confie em Deus e também em outras coisas. Tem que confiar só em Deus. Ele pede para a gente, joga em cima de mim toda a responsabilidade, não nos outros. Então, óbvio que a gente tem que saber, uma pessoa que está doente, ele tem que fazer a estadlut, ele tem que fazer a parte dele, ele vai no médico, ele vai tomar o remédio, ele fez a sua parte. A pessoa que ele quer ganhar dinheiro, ele não adianta ele ficar sentado. Deus poderia mandar para ele sentado? Poderia. Mas Deus não quer fazer milagres abertos. Deus, ele espera a gente fazer a nossa parte e ele faz a parte dele lá de cima. Então, ele espera a pessoa fazer o investimento para que Deus possa mandar o que já tinha sido decretado lá no Shammai. O que aconteceu? O Yosef, ele já estava 10 anos na prisão. Por que ele estava esses 10 anos na prisão? Ele tinha falado mal dos irmãos. Óbvio que quando a gente está falando dos grandes tzadikim, Yosef e seus irmãos, então estamos falando de pessoas muito grandes. O Yosef, ele trazia coisas que ele via de errado nos irmãos, mas ele tinha boas intenções, ele contava para o pai. Isso é permitido pelo Allahá. Muitas vezes, você falar com alguém, quando você sabe que não adianta falar diretamente com a pessoa, e alguém vai poder tomar uma atitude. Ele sabia que os irmãos não vão escutar ele, ele foi falar com o pai, mas tinha um certo erro no ato do Yosef, ele não julgou os irmãos de maneira positiva, ele não procurou que os atos dele poderiam ter alguma forma permitida do que eles estavam fazendo, não ser uma proibição, e na prática realmente não eram coisas proibidas. A gente explicou isso na aula passada, mas como ele fez Lashon Hará dos irmãos, ele recebeu para cada irmão que ele fez Lashon Hará 1 ano na cadeia. Como são 10 irmãos que ele fazia Lashon Hará, então ele ficou 10 anos na cadeia. Quando terminou esses 10 anos na cadeia, ele deveria imediatamente ser libertado. Foi decretado o final dos 10 anos, vai acontecer o que tem que acontecer aqui. Mas o Yosef tomou uma atitude errada. Ele foi falar com o Sara Mashkim e por 2 vezes ele pediu para o Sara Mashkim, não me esquece, lembra de mim. Então Deus falou, já que você pediu 2 vezes para ele, você está confiando nele e não em mim. Então eu vou te esquecer. 2 vezes que ele pediu, 2 anos a mais que ele vai ficar na prisão. Isso significa, olha que incrível, o Paró tinha que ter sonhado já faz 2 anos. Não era para ele sonhar agora, ele já deveria ter sonhado imediatamente depois que o Sara Mashkim e o Sara Ofim tiveram seus sonhos. O faraó deveria ter sonhado. Já que o Yosef, ele acabou tendo uma atitude que demonstrou, no nível dele, obviamente, uma falta de emuná, então ele acabou ficando mais 2 anos, e assim a gente começa a nossa parashá. Então agora dá para entender por que foi tão importante a Torá, a nossa parashá, começar com
e foi depois de 2 anos e o faraó ele teve um sonho. Agora sim chegou o momento que o Yosef ele tem que ser libertado, então Deus causou com que o faraó ele vai ter o sonho. Então, vamos sempre olhar a vida da maneira correta. O sonho não é a causa e a libertação a consequência. A causa é o decreto de Deus. O sonho é a materialização da vontade de Deus para que o Yosef ele possa ser salvo aqui no mundo material. Então, o que ele sonhou? Verine Omed Alayor, o faraó, ele estava parado sobre o rio. Então, olha que interessante, vamos prestar atenção em cada detalhe da Torá. O faraó está parado sobre o rio. Deveria estar escrito que o faraó estava parado ao lado do rio, como qualquer pessoa normal. Vamos lembrar que o Yeor é o rio Nilo, e o rio Nilo ele é um dos deuses lá no Egito. Então, isso significa, olha a prepotência do faraó. Ele falou, eu estava sobre o Nilo. Quer dizer, eu sou o Deus que estou acima do Deus Nilo. Assim eles tratavam os seus deuses. Vamos ver a diferença como o Yosef, ele vai se comportar. Então, ele fala, olha, ele estava parado sobre o rio Nilo e do rio Nilo saíram 7 vacas bonitas e vacas gordas, vacas saudáveis, e elas estavam lá pastando do lado do rio Nilo. A verdade é que o rio Nilo, até existe, eu lembro nas minhas aulas de história de 5ª, 6ª série, quando tinha aquela famosa frase que o Egito é uma dádiva do Nilo. Toda a existência do Egito só é por causa do rio Nilo. As cheias do rio Nilo é que alagavam, né, e que conseguiam irrigar as terras do Egito e permitia a vida lá no Egito. Então, aqui o Egito, o rio Nilo, ele vai representar aqui toda a fartura que vão vir através dessas 7 vacas bonitas, 7 vacas muito saudáveis, mas depois disso saíram 7 vacas magras, feias, que lá para frente o faraó vai descrever para o Yosef como ele nunca viu na vida vacas tão feias, vacas tão magras, que nem aquelas vacas que saíram do rio. E o mais estranho de tudo, as vacas magras, elas engoliram as vacas gordas e elas não engordaram. Se a gente pega aqueles filmes da National Geographic, que fala sobre os animais, mostrando como funciona o mundo animal, tem vídeos de jiboias engolindo bois inteiros. Elas conseguem engolir um boi inteiro, elas trituram um pouco dos ossos do boi, mas elas engolem, elas têm uma capacidade de abrir a boca que elas conseguem engolir um boi inteiro. Só que quando uma jiboia ela engole um boi, você vê o boi dentro dela, ela engorda, e a verdade é que ela fica sem conseguir andar por muito tempo até digerir aquele boi que está dentro dela. Mas o mais estranho aqui no sonho do faraó, que as 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas e não teve nenhuma diferença, não se notava nenhuma diferença dessas vacas magras depois que elas engoliram as vacas gordas. Depois disso, o faraó, ele acordou assustado e ele dormiu de novo. Ele teve um segundo sonho muito parecido, 7 espigas de trigo, bonitos também, saudáveis, e depois disso vinham 7 espigas feias, queimadas, e as 7 espigas queimadas engoliam as 7 espigas bonitas e nada acontecia, como se não tivessem engolido nada. Então, o faraó acordou muito assustado e ele contou para os conselheiros dele, ele contou para os Hartumei Paró, aqueles magos, usavam todos os tipos de magia negra, de necromancia, e eles não conseguiram interpretar o sonho do Paró. O Paró vai ficando cada vez mais assustado, porque ninguém consegue interpretar o sonho dele. A grande pergunta é como o Paró ele sabia que a interpretação estava errada, porque com certeza as pessoas davam chutes, as pessoas iam tentando, olha, as 7 vacas significa que você vai ter 7 anos de reinado e as outras 7 vacas
significa que você vai cair do reinado por 7 anos. Eles devem ter tentado de tudo. Como que o faraó sabia que a interpretação estava errada? Então, os nossos sábios explicam que o faraó, ele sonhou não só o sonho, mas ele também sonhou a interpretação. Só que ele esqueceu. No momento que ele acordou, o sonho estava muito claro na cabeça dele, mas a interpretação tinha fugido da cabeça dele. Mas está lá. Ele sabe que tem alguma coisa, e quando ele vai escutando todas as tentativas de explicar o sonho, ele sabe que não era isso que ele sonhou. Ele não consegue lembrar o que era, mas o que não era ele tem certeza. Então, vão tentando todos os tipos de chutes que eles vão dando e ninguém lá no Egito realmente consegue interpretar o sonho do faraó. Um ponto muito interessante, sempre essa Parashá Miketz, ela é lida na época da festa de Hanukkah. O que tem a ver as duas coisas? A gente vai ver que, na verdade, tem alguns pontos de conexão dessa Parashá com a festa de Hanukkah, mas aqui no sonho do faraó já tem aqui um detalhe muito interessante. O que assustou tanto o faraó? Quer dizer, ele não sonhou com um assassinato, ele não teve um sonho assim perturbador. É um sonho estranho, realmente, essas 7 vacas feias engolindo as 7 vacas bonitas. Por que ele acordou tão apavorado? Então, a explicação mais simples, como a gente falou, ele também sonhou com a interpretação, e era realmente algo muito duro, uma fome que nunca tinha sido vista em toda a história do Egito, está para chegar daqui a 7 anos. Então, isso que não deixava ele em paz. Mas tem uma outra explicação que conecta com a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é a vitória dos poucos judeus, os Hashmonaim, uma família, escutei que eram no total 13 pessoas, 13 judeus lutando contra o Império Grego, contra muitos. A lei da natureza, e assim o faraó ele conhecia a vida, que o mais forte ganha do mais fraco, a vaca gorda, essa deveria engolir a vaca magra, os fortes, eles deveriam engolir os fracos. E essa é a lei da natureza, essa é a lei da selva, que o mais forte ele vence o mais fraco. A única maneira do mais fraco engolir o mais forte é se tiver uma força superior que vai fazer os eventos acontecerem. Só se tiver uma intervenção de cima para baixo. Isso que deixou o faraó apavorado. Espera aí, eu me considerava o Deus, eu tenho controle das coisas, mas o sonho estava mostrando o que aconteceu lá na guerra de Hanukkah, que os fortes foram dominados pelos fracos, os muitos perderam dos poucos, pessoas muito bem treinadas perderam de uma família de Koanim que nunca tinham pegado na vida numa arma. Então, tudo isso a gente vai vendo que tem a intervenção divina, e isso que deixou o faraó assustado. Ele é dono do maior império do mundo, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ele está tendo já um aviso de Deus que ele não faz o que ele quiser. Existe uma força superior que controla tudo. Enquanto ele sente que ele está acima do Nilo, ele está acima do Deus. Não, você está abaixo. Existe um Deus que controla tudo, tudo que vai acontecer no mundo. Existe uma mão que está fazendo as coisas acontecerem. Então, o faraó ele está desesperado, ninguém consegue interpretar. Vem o Sara Mashtim e fala para o faraó: olha, faraó, eu quero relembrar uma época horrível da minha vida. Eu fiz uma transgressão contra o faraó. Eu quero relembrar que o faraó ficou bravo comigo. Você me mandou para a prisão, mas Mina Shamayim, faraó, você não sabe, lá na prisão eu conheci uma pessoa. Quem é essa pessoa? É um jovem hebreu escravo. Fala o Rashi, quando um rachá, quando um perverso faz bondade, até a bondade dele é torta. Quer dizer, ele tem uma dívida de gratidão com o Yosef, mas olha como ele faz questão de apresentar o Yosef para o faraó. Tem um jovem, o que quer dizer um jovem? Uma pessoa imatura, alguém que não merece nenhum tipo de cargo alto, nenhum tipo de... que você eleve ele a nada aqui no reinado. Também ele é um hebreu,
que ele é uma pessoa desprezível. Os egípcios, eles desprezavam os hebreus. E ele é um éved, é proibido pela lei egípcia. Um éved, um escravo, ele tem qualquer cargo público, então esquece de dar para esse cara qualquer grandeza. Quer dizer, antes de contar o que esse Yosef ele fazia, ele já acabou com o Yosef, já falou, é uma pessoa que não merece nenhum tipo de grandeza. E falou, olha, mas esse cara, uma coisa, ele acertou o meu sonho. Eu e o padeiro-chefe, nós dois tivemos sonhos, ele interpretou exatamente como aconteceu pouquíssimo tempo depois. Então, quem sabe, olha, se ninguém mais acertou, verdade, esse cara não vale nada, mas vamos tentar, o que você tem a perder? Então, mesmo a bondade dos perversos ainda é toda torta, como a bondade do Sharamashkin. E, realmente, o Paró, que não tinha mais nada a perder, manda tirar imediatamente o Yosef da prisão. Assim vai ser a nossa Geulah, assim vai ser a vinda do Mashiach. Tem muita gente que está esperando, olha, para o Mashiach vir, vão vir muitos sinais e milagres abertos. Não! Vai acontecer assim, do dia para a noite. O Yosef está lá na prisão, ele já não tem mais esperança, já está 12 anos, ele acha que vai ficar lá para o resto da vida. De repente, chegam os guardas da prisão, Yosef sai daqui rápido, cortaram o cabelo dele, fizeram a barba, colocaram roupas bonitas. Não dá para ele se apresentar com roupas sujas, com roupas feias, lá para o faraó. E ele é levado diante do faraó no piscar de olhos, estalou um dedo, o Yosef está solto da prisão. Assim vai ser a vinda do Mashiach todos os dias. A gente tem que acreditar que vai ser hoje. Daqui a pouquinho vão bater aí na porta e vão avisar, olha, o Mashiach chegou, vai ser assim. Não precisa acontecer grandes milagres. Qualquer momento é um momento propício para a vinda do Mashiach. E é por isso que Deus vai cobrar a gente. Se você se pita lá Yeshua, se todos os dias da tua vida você esperou a salvação, porque ela pode vir a qualquer momento, a gente tem que esperar, tem que ter emuná, que a qualquer momento Deus vai vir avisar para a gente da chegada do Mashiach. Então, o Yosef, ele vai ser apresentado para o faraó, e o faraó vai perguntar para ele, olha, senhor Yosef, eu escutei alguma coisa aí que você interpreta sonhos, é verdade isso? O Yosef está com a faca e o queijo na mão, ele é o cara agora, ele está com uma pessoa, todos os olhos voltados para ele. O que ele poderia fazer? Aproveitar o momento para receber todas as glórias. Sou eu mesmo, pode falar, eu sou o maior interpretador de sonhos da história do Egito. Poderia ter feito o seu marketing pessoal. Não. Yosef é o oposto do faraó. Yosef é a humildade encarnada. Yosef vira para o faraó e falou, faraó, Biladai, muito longe, muito além de mim. Deus tem o poder da interpretação dos sonhos, não eu. Se você quiser, me conta o teu sonho, e se Deus quiser revelar através de mim, ele vai revelar, mas não sou eu. Eu sou uma ferramenta na mão de Deus. Quem interpreta os sonhos é só Deus. O faraó podia ter virado para o Yosef e falou, então não é com você, Biladai, está além de mim, então pode voltar para a prisão, tchau. Ele está com a liberdade dele agora em risco. O Yosef, ele é a humildade, ele entende, ele tem temor a Deus, ele sabe que ele não faz nada, ele não interpreta nenhum sonho, quem interpreta é Deus. Então, olha a diferença do Paró, que ele está alaieor, ele se sente acima dos deuses egípcios, e olha o Yosef, a humildade que ele tem, como ele lida com as situações, mesmo que ele pode ser preso, mesmo que ele pode de novo voltar lá para a cadeia para passar o resto da vida, ele tem humildade, ele é honesto. E isso que vai chamar a atenção do faraó, porque olha só o que vai acontecer, o Midrash fala que o faraó, ele começou a testar o Yosef, o que ele fez? Ele começou intencionalmente a inserir erros no sonho. Então ele colocava detalhes errados.
e de repente vinha o Yosef e consertava ele. Por exemplo, olha, eu sonhei que saíram 5 vacas, e o Yosef falou, peraí, não eram 7 vacas que você sonhou? Ele falou, verdade, desculpa, eram 7 vacas. E depois das vacas saíram os jacarés. Não, peraí, não eram vacas, não é verdade. Eram 7 vacas que saíram depois. Então, ele foi mudando e o Yosef ia arrumando o sonho do faraó. Teve uma hora que o faraó falou, peraí, quem sonhou? Fui eu ou foi você? Você estava na minha cabeça? Como que você sabe todos os detalhes? Então, isso demonstrou o faraó, ele realmente ficou assustado com o potencial que o Yosef tem. Então, o Yosef, ele fala, olha, faraó, eu vou te explicar, os 2 sonhos, na verdade, são uma única mensagem. O que Deus ele vai fazer, ele está revelando para o faraó. Vão ter 7 anos de muita fartura, vocês vão ter colheitas incríveis, 7 anos de vacas gordas. Uau, vocês vão ter aqui do bom e do melhor por 7 anos. Mas vão ser seguidos esses 7 anos de fartura por 7 anos de tanta fome. Vai ser tão duro esses 7 anos que vocês vão esquecer toda a fartura. Quer dizer, quando você dá uma grande festa, mesmo que agora você não está numa fase tão boa na vida, você vai lembrar, uau, lembra daquela festa que eu dei quando eu estava bem financeiramente? Não, vai ser tão terrível. Vocês vão esquecer que um dia vocês tiveram comida em casa. Vai ser uma fome como nunca teve na história do Egito. Por isso que o faraó viu que eram vacas feias, como ele nunca tinha visto na vida. Vai ser uma fome que nunca ninguém viu e a gente tem que se preparar. Então, o Yosef, ele fala o seguinte, por que são 2 sonhos? Porque o que Deus ele vai fazer, ele vai começar já. Então, começa a se preparar agora. Ele repetiu o sonho para te ensinar que o sonho vai começar a se cumprir agora. Agora vão ter os 7 anos de fartura e logo em seguida vão começar os 7 anos de fome. A verdade, olha só, muitos segredos estão aqui na Torá. Está escrito na Torá, olha, literalmente está escrito que saíram 7 vacas gordas, depois saíram 7 vacas magras, só que olha o que está escrito na Torá, que as vacas magras engoliram as 7 vacas gordas. Não está escrito que as 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas. Por que isso? Olha que incrível. A previsão do Yosef, na verdade, esse era o decreto de Deus, seriam 7 anos de fome, depois dos 7 anos de fartura. Mas quando chegou no 2º ano da fome, foi a época, isso já vai ser, Bezrat Hashem, na Parashá da semana que vem, quando o Yaakov e o Yosef finalmente vão se reencontrar, quando o Yaakov ele pisa no Egito, no 2º ano da fome, o rio Nilo subiu em direção ao Yaakov. Esse era o nível de santidade do Yaakov Avino, e a partir desse momento acabou a fome. Então, na verdade, não foram 7 anos de fome, foram só 2 anos de fome. Isso já estava escondido aqui na Torá, que está escrito só que as vacas, e não as 7 vacas magras, apesar de terem saído do rio 7 vacas magras, está escrito que as vacas magras engoliram as 7 vacas gordas. E tem uma regra na Torá, toda vez que alguma coisa está escrito no plural e não tem um número associado, então isso é 2, porque 2 é o plural simples, são 2. Então são 2 anos que realmente na prática vão acontecer. Tudo isso já estava profetizado. Então, o Yosef, ele fala para o faraó, fala, olha, senhor faraó, eu não quero me meter aí nos negócios egípcios, mas, além de interpretar o sonho, eu queria te dar um conselho. Por que você não aproveita e faz um plano agora, nos 7 anos de fartura, de juntar comida? Pega em cada cidade, constrói um armazém, porque normalmente eles tinham cidades e em volta eles faziam um cinturão agrícola. Quer dizer, toda a agricultura ficava em volta da cidade e a cidade no centro. Então ele falou, vamos juntar em cada cidade, no centro dela, coloca um grande armazém, vamos armazenando a comida durante os 7 anos, procura uma pessoa capaz, uma pessoa honesta, uma pessoa sábia,
que ele vai coordenar todo esse trabalho, ele vai sair viajando pelo Egito todo e ele vai coordenar esse projeto de juntar comida, porque aí quando chegarem os 7 anos de fome, então vai ter comida guardada. Então o faraó, ele ficou deslumbrado, falou, uau! Ele falou com os serventes dele, será que existe no Egito inteiro alguém tão sábio quanto esse homem? Você é o cara, você vai ser o responsável por cuidar da comida, eu estou te entregando o Egito nas tuas mãos. A grande pergunta é, o que o faraó ele viu de tão especial no Yosef? Qualquer criança, tem até historinha de criança, aquela famosa fábula da formiga e da cigarra. A cigarra ficava só cantando durante o verão, enquanto a formiga ficava trabalhando. Quando chega o inverno, a formiguinha juntou comida e a cigarra não tem o que comer. Até as crianças saberiam o que fazer. Se eu perguntar para o meu filho de 6 anos, ele falaria, Aba, junta comida e come depois dos 7 anos, você come o que você juntou. Até crianças saberiam disso. O que o faraó achou? Uau! Como esse Yosef é sábio, como ele é honesto, de onde ele sabe disso? Tem algumas respostas interessantes. A primeira resposta, mais óbvia, foi justamente a honestidade que o faraó percebeu no Yosef. Ele poderia ter pego os créditos para si mesmo, como o faraó faria. O tempo inteiro ele se diz o Deus. Então não é o Nilo que é o Deus. Ele diz que ele criou o rio Nilo. Isso a gente vai ver lá para frente, Bezrat Hashem, também no faraó, que vai estar com Moshe Rabbeinu. Tem várias opiniões, se é o mesmo, se não é o mesmo faraó, mas que vai demonstrar a sua arrogância. Eu criei o rio Nilo, eu sou o Deus que está acima dos deuses. Ele percebeu traços de humildade, traços de honestidade no Yosef. Não tem ninguém tão honesto aqui no Egito inteiro. Eu posso entregar com tranquilidade o Egito nas mãos desse homem. E uma outra explicação também interessante, por que o Yosef ele chamou tanto a atenção do faraó, por que hoje em dia as crianças elas pensam que, óbvio, se vão ter anos de fartura e anos que vão faltar, junta comida para comer quando faltar. Porque para eles não era óbvio. Então, estamos falando num mundo que era tão egoísta. O faraó ele é descrito na Torá como alguém pequeno. Então, tem explicações que ele era fisicamente pequeno, mas tem explicações que ele era espiritualmente pequeno. O que quer dizer alguém que é pequeno? É alguém que é egoísta, que só pensa em si mesmo. O faraó, e isso é o Egito como um todo, eles são pessoas extremamente egoístas. Eles estão pensando só neles mesmos. Ninguém pensa no futuro, ninguém consegue pensar lá para frente. Vamos pensar nos nossos filhos, vamos plantar uma árvore agora, pensando em alguém que vai comer os frutos daqui a 10 anos. Não, só o que eu vou ter proveito agora. Os egípcios são tão egoístas, eles não conseguem pensar um dia lá para frente. De repente vem Yosef e ele traz uma ideia genial. Vamos juntar comida agora para comer lá na frente. Uau! Eles não conseguiram, eles eram tão centrados no prazer imediato, em só eu ganhar, eles não conseguiam pensar. Então foi uma inovação para a época. Baruch Hashem, depois da entrega da Torá, a Torá mudou o mundo inteiro. A Torá ensinou para o mundo inteiro o conceito de Hesed, de fazer bondade, de pensar nos outros. Isso abriu a cabeça da humanidade inteira. Grandes personalidades do mundo têm presidentes americanos que falavam que o povo judeu contribuiu mais para a humanidade do que qualquer outro povo, e não é mérito nosso, é mérito da nossa Torá, porque Deus ensinou a gente a pensar nos outros, pensar para frente, saber investir, saber plantar agora para colher lá na frente, e é isso que o Yosef ele vai falar para os egípcios. Então, agora o Yosef ele vai ser escolhido como vice-rei, mas não vai ser assim tão fácil, porque, como falou o Saramashkim, é um hebreu, é um Zé Ninguém, é um escravo, não dá grandeza para ele,
porque nenhum escravo pode ter grandeza dentro do Egito. Fora isso, esse Yosef, ele é acusado de violência sexual. Isso é absurdo. Como assim esse cara vai virar alguém importante? Então, o faraó, ele teve uma certa dificuldade para colocar o Yosef como vice-rei do Egito. Então, ele teve que tomar algumas atitudes para isso. A primeira atitude foi casar o Yosef com a Osnat. Quem é a Osnat? Osnat é filha do Potifar, aquele mesmo Potifar que era o dono do Yosef, que comprou o Yosef como escravo e que a esposa dele fez a acusação que o Yosef tinha tentado atacar ela. Espera aí, todo mundo começou a olhar, como assim o Yosef casou com a filha da mulher que acusou ele de violência sexual? Como pode isso? Ah, então vai ver que era mentira dela. Porque se fosse verdade, ela nunca ia permitir que o Yosef casasse com a filha dela. Isso já começou a limpar o nome do Yosef. Mais uma coisa que o faraó ele fez, uma demonstração pública da grandeza do Yosef. O faraó ele sabia falar as 70 línguas do mundo e ele agora quer demonstrar para todo mundo que o Yosef ele também tem esse domínio. Peraí, desde quando o Yosef ele sabia falar 70 línguas do mundo? Mais um milagre, tudo é possível num mundo controlado por Deus. Deus iluminou a cabeça do Yosef e ele sabia de um instante para o outro todas as línguas do mundo. Então o faraó ele tinha uma grande escadaria com 70 degraus. Cada vez ele perguntava para o Yosef em uma das línguas do mundo, o Yosef respondia naquela língua e subia um degrau, e assim ele foi subindo. O faraó perguntava, ele respondia, o faraó perguntava, ele respondia, e ele vai subindo. Quando ele chega no último patamar, o Yosef, ele fala com o faraó em Lashon HaKodesh, na língua sagrada que Deus criou o mundo e que Deus escreveu a Torá. O faraó fala baixinho, ô Yosef, que língua é essa? Eu não conheço essa língua. O Yosef falou, não, isso é Lashon HaKodesh, é a língua do meu povo. Falei, sério? Você sabe uma língua que eu não sei? Que vergonha, isso vai desmoralizar. Por favor, me ensina essa língua. O faraó, ele tentou aprender Lashon HaKodesh, mas olha como chama essa língua, a língua sagrada, Lashon HaKodesh. Alguém tão baixo, alguém tão impuro quanto o faraó, Deus não vai dar para ele a capacidade de saber falar essa língua tão sagrada. Então, o faraó, ele tentou e tentou e tentou e não conseguiu. Então, que ninguém fique chateado se não conseguiu aprender hebraico. Não é uma coisa tão fácil assim de aprender uma língua nova. O faraó não conseguiu aprender o hebraico, o Lashon HaKodesh. E o faraó faz o Yosef fazer um juramento. Jura para mim que você nunca vai contar esse segredo para ninguém, que você sabe uma língua que eu não sei. E esse juramento, lá para frente, vai ter uma importância muito grande, mas isso só lá na Parashá Vayehi, Bezrat Hashem, vamos guardar essa informação aqui numa caixinha e a gente vai resgatar essa informação lá para frente. Mas o Yosef publicamente demonstrou que ele não é uma pessoa simples, ele tem o potencial de ser um vice-rei. Então, o faraó vai dar roupas para ele, vai colocar joias de um rei, vai dar uma carruagem para ele, que andava do lado da carruagem do faraó, e vai dar um novo nome para o Yosef, Safnat Paneah, o interpretador do oculto. Então, por que foi tão importante esse nome? Tudo isso é Ashgaha Prativ, é a supervisão particular de Deus, para que quando o Yosef vai se encontrar com os irmãos, eles não vão conseguir reconhecer o Yosef. Se o vice-rei do Egito chamasse Yosef, opa, já ia acender aqui uma luz na cabeça dos irmãos. Mas não, o vice-rei do Egito, ele chama Tzafnat Paneah. Então, eles não vão imaginar que aquele homem que eles vão estar tão perto dele, na verdade, é o próprio irmão deles. Então, assim o Yosef, ele se casa com a Osnat e ele vai ter 2 filhos, Efraim e Menashe. Na verdade, o mais velho vai ser o Menashe, mas a gente vai ver que o Efraim,
ele vai ter uma grandeza acima do Menashe, mas também não é na nossa paraxá. Mais uma informação para a gente guardar lá para frente. Menashe significa que o Yosef está agradecendo, Deus me fez esquecer todas as dificuldades, Deus está me dando brahá e está me dando a oportunidade de esquecer todas as dificuldades e as saudades que eu estou da minha família. E Efraim vem de prurvu, de crescer e multiplicar, que Deus está me dando Baruch Hashem, filhos, aqui na terra do Egito. E a gente vai ver que os filhos do Yosef, até hoje a gente vai dar brahá nos nossos filhos, que Deus te faça como Efraim e Menashe. Também vamos guardar essa informação, o que eles tinham de tão especial, que essa vai ser a brahá que a gente vai dar até hoje em dia para os nossos próprios filhos. Então, nos 7 anos de fartura, o Yaakov, o Yosef, ele vai juntar comida, ele vai percorrer todo o Egito, ele vai trabalhar duro, de maneira honesta, de maneira séria, e ele vai acumulando comida dentro do Egito, e terminam os 7 anos de fartura, e Bezrat Hashem, eles conseguiram juntar muita comida, mas vão começar agora os anos de fome. Então, enquanto isso, lá na terra de Israel, está o Yaakov com os seus filhos. O Yaakov, até hoje, ele ainda está enlutado pela perda do Yosef. Já se passaram mais de 20 anos que o Yosef ele foi vendido, que o Yosef ele está lá no Egito, e começa a ter fome lá no Egito, na terra de Israel. E o Yaakov fala para os filhos, olha, vão lá para o Egito, vão comprar comida. Teve um detalhe, eu acabei esquecendo, a gente terminou na segunda-feira um curso de Ainará, e eu acabei esquecendo de conectar, tem uma conexão muito interessante aqui com a nossa paraxá. O Rashi fala que, na verdade, o Yaakov ainda tinha comida guardada, ele tinha uma brachá muito maior que todos os outros habitantes da terra, mas ele fala para os filhos, não vamos deixar os outros olharem para a gente com Ainará, vamos comprar comida como se a gente não tivesse comida, não vamos demonstrar as nossas brachot publicamente, porque ele é muito cuidadoso com Ainará. Então, a gente falou na nossa aula, não precisa ser louco, não precisa virar uma pessoa que vive só em função. Tem gente que fica doente, é uma doença, que tudo é Ainará, a pessoa tem medo de fazer qualquer coisa. Não precisa também chegar nesse nível de doença, de desequilíbrio emocional, mas o Yaakov, ele é cuidadoso com Ainará. Outro cuidado que ele vai ter, ele fala para os filhos dele, olha, vocês vão para o Egito, mas vocês, os 10, ele não vai mandar o Binyamin, ele tem medo que pode acontecer alguma coisa com o Binyamin no caminho. Ele fala, vocês, eu quero que vocês entrem no Egito por portões diferentes, porque vocês todos são homens muito bonitos, muito fortes, isso vai causar Ainará. Eu não quero que as pessoas tenham Ainará sobre vocês, entrem no Egito separados, não como irmãos que vão chamar atenção, entra cada um por um portão diferente, e isso vai custar meio caro para eles, porque, na verdade, o Yosef vai usar essa informação para acusar os irmãos de espionagem. Mas vamos ver isso lá para frente. Então, os irmãos, eles entram lá no Egito, cada um por um portão diferente, e a verdade é que o Yosef, ele já está tranquilamente esperando o momento que os irmãos vão chegar lá. Ele sabe que essa fome, tudo isso é a mão de Hashem, e ele já está esperando o momento que os irmãos vão chegar no Egito para comprar comida, e ele já tem todo um plano para testar se os irmãos estão realmente arrependidos por terem vendido ele. Então, o que vai acontecer aqui? O Yosef, ele vai ver os irmãos, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. Olha que incrível, o Rashi fala, explicação mais simples, o Yosef foi vendido com 17 anos. Ele era um moleque, ele era um jovem. Agora, já se passaram mais de 20 anos, ele tem pelo menos 37 anos, ele já é um homem com barba na cara.
Então, os irmãos não reconheceram aquele menino de 17 anos, agora estão diante de um homem com barba, eles não conseguiram reconhecer o Yosef. Mas tem uma grande pergunta, escutei isso essa semana numa aula do Rav Sistro. Ele fala o seguinte, que o Yosef, isso está escrito, é um dos comentários do Rashi, por que o Yaakov amava tanto o Yosef? Porque eles eram fisicamente iguais. O Yosef era uma cópia do seu pai. Então, peraí, mesmo que o Yosef foi vendido muito jovem, imagina os irmãos agora de cara com o pai. Eles estão vendo o pai na frente deles. Não passou na cabeça deles que é o Yosef que está lá? É verdade, ele está com outras roupas, ele está diferente, ele está com outro nome, mas não passou na cabeça de vocês que esse é o Yosef? Então, olha que incrível, está escrito que quando o Yosef ele vai se revelar para os irmãos na Paraxá da semana que vem, que eles vão sentir muita vergonha. Uma das explicações, eles vão entender que eles só não perceberam que aquele é o Yosef, está na cara. A verdade é que o Yosef, ele deu até umas pisadas de bola, ele acaba meio que se entregando várias vezes e os irmãos não percebem. Por que eles não perceberam? Por falta de emuná. Espera aí, o que tem a ver emuná com a história aqui? Emuná, porque eles olharam para aquele homem, aquele vice-rei, uau, ele parece o Yosef, parece, né? Mas não pode ser, impossível. O Yosef foi vendido como escravo aqui para o Egito, e pela lei egípcia, um escravo nunca pode virar um vice-rei. Isso nunca podia ter acontecido. Não, vocês estão esquecendo. Vocês vivem num mundo onde quem controla é Deus. E Deus pode fazer o que Ele quiser. Hashem pode transformar um escravo num vice-rei. Não, mas é contra as leis do lugar, não importa. Se essa for a vontade de Hashem, vai acontecer, e aconteceu. Eles tiveram vergonha. Olha que falta de emuná. A gente não teve emuná que realmente Deus poderia ter feito o que Ele queria que acontecesse. Então, por isso que eles acabaram não reconhecendo o Yosef por falta de emuná. O Yosef vai aproveitar, eles entraram por portões diferentes e ele vai acusar os irmãos de espiões. Vocês são espiões? Não, Deus me livre, Senhor. Nós somos irmãos. Vocês são irmãos? Por que vocês entraram em portões diferentes? Não, sabe o que é? E é verdade, eles também aproveitaram para procurar o Yosef no Egito. Olha, a gente tem um irmão, eles não contaram que eles venderam o irmão, obviamente, mas a gente suspeita que talvez ele foi vendido como escravo aqui no Egito, a gente aproveitou para procurar ele. Falou, peraí, então me fala uma coisa, o Yosef pergunta, se vocês encontrassem o irmão de vocês, o que vocês fariam? Eles falaram, óbvio, a gente compraria ele de volta, a gente resgataria ele. Falou, e se o dono dele cobrar um preço muito caro por ele? Falou, não, a gente veio com muito dinheiro, a gente está disposto a gastar todo o nosso dinheiro para resgatar o nosso irmão. Falou, interessante. E se o dono não quiser libertar ele por nenhum dinheiro do mundo? O que vocês vão fazer? Falou, não, a gente veio aqui para matar e morrer. A gente vai dar nossa vida para salvar nosso irmão. Então você fala, tá vendo? Olha só, vocês são espiões, vocês vieram destruir o Egito, vocês acabaram de revelar. Então, olha que incrível, o Yosef, ele vai envolvendo os irmãos de uma maneira que eles, sem perceber, eles vão se amarrando cada vez mais, até que o Yosef pergunta, me prova que vocês são irmãos. Tem mais alguém da família? Vocês têm algum pai? Ele aproveita para perguntar se o pai está vivo, se o pai está bem. Vocês têm mais algum irmão? Temos mais um irmão, a gente tem um pai velhinho, temos mais um irmão lá em casa, um irmão mais novo. E o Yosef, quando os irmãos vêm falar com ele, eles se curvam para o Yosef. E na hora, o Yosef lembra dos sonhos dele. Quer dizer, não que ele tinha esquecido os sonhos, mas agora ele vê que os sonhos estão se materializando. Então, ele aproveita para trazer o Binyamin. Eu falo, quer dizer que vocês têm um irmão pequeno? Eu acho que vocês estão falando mentira. Vocês estão mentindo para mim. Vocês são espiões. Então, eu quero que vocês tragam esse tal de Binyamin para cá e vocês vão ter que provar que vocês estão falando a verdade. Não ousem pisar de novo no Egito sem trazer o teu irmão. Então, eles vão ter que voltar para casa
eles vão ter que trazer o Binyamin. O Yaakov não queria liberar o Binyamin para viajar de jeito nenhum. Ele está com medo que vai acontecer alguma tragédia. Agora, o mais impressionante, os irmãos do Yosef, eles começam a fazer uma reflexão. Em nenhum momento eles jogam a culpa naquele vice-rei malvado e muito menos em Deus. Eles entendem que o sangue do Yosef está sendo cobrado. Eles não trataram bem o irmão, não tiveram misericórdia, por isso que eles estão sendo tão maltratados. E, finalmente, o Yosef ele vai receber os irmãos de novo, o Binyamin vai para o Egito, e o Yosef ele vai esconder o cálice dele dentro da sacola do Binyamin, vai acusar o Binyamin de roubo e vai falar que o Binyamin vai ser escravo dele lá no Egito. Os outros irmãos podem ir embora, mas o Binyamin vai ficar aqui como escravo. O que ele quer? Testar os irmãos, se eles ainda sentem inveja, porque agora a certeza que o filho querido virou o Binyamin, vamos ver se eles continuam com inveja, e assim termina a Parashá. No melhor da história, no mais emocionante, está parecendo novela, né? Que naquele momento mais importante, termina a seguir cenas do próximo capítulo e, Bezrat Hashem, vamos continuar na semana que vem e a gente vai entender por que a Torá cortou no meio, na parte mais emocionante, por que a Torá cortou, qual é o ensinamento que a Torá ela quer trazer para a gente. Isso a gente vai ver, Bezrat Hashem, na semana que vem. Shabbat Shalom.